A paz do Senhor Jesus, povo abençoado. Que Deus multiplique na nossa vida a paz, o amor, a alegria e todos os frutos do Espírito. Que em nome de Jesus a gente consiga ter domínio sobre a nossa língua nesse dia e ter decisões e ter atitude para realizar as coisas concernentes ao reino do céu e concernente aos nossos projetos também. Que assim seja em nome de Jesus. Vamos fazer um momento de oração, porque nós temos uma nova oportunidade de fazer tudo diferente na nossa vida, né? De começar de novo, de deixar para trás tudo o que aconteceu no passado, de não se preocupar com o nosso futuro. Nós temos uma nova oportunidade de ser feliz agora, né? Neste momento. E neste momento é o momento onde a gente vai entrar no secreto com Deus, agradecer nele por todo o benefício nos feito e também clamando, né, para que ele possa nos tirar do cativeiro. Porque às vezes na nossa vida tem cativeiro tão difícil de sair que parece normal viver aquela situação. Mas que Deus venha dar discernimento, entendimento e nos fazer entender, tirar a cegueira espiritual e abrir o nosso entendimento e a nossa visão. Paizinho querido, aqui estamos para te agradecer e louvar e bendizer o teu santo e poderoso nome. Dizer que o Senhor é santo, santo, santo. Grandioso és tu, Senhor, digno de toda honra e de toda glória. Teu é o poder para sempre. Amém. Paizinho, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela nossa vida. E pedimos, Pai, que em nome de Jesus, o Senhor venha nos ajudar a lidar com as adversidades da vida. São muitos os bombardeios na mente, são muitos sentimentos ruins no coração que precisa ser tirado, Senhor, para que a gente possa ser feliz. Pai, entregamos o nosso coração agora em Tuas mãos, a nossa mente em Tuas mãos, todo o nosso ser em Tuas mãos. E a gente pede que em nome de Jesus, que o Senhor tire todo sentimento ruim do nosso coração e nos dê somente sentimento bom. Que o Senhor tire da nossa mente, Senhor, todo pensamento ruim. Coloque somente pensamento bom. Que o Senhor venha nos dar entendimento e discernimento da Tua palavra neste momento. E que o Senhor venha nos dar estratégia, Senhor, para lidar com as adversidades da vida. Eu sei, Senhor, Jesus é o nosso exemplo e Ele tem nos dado exemplo. Pausa o vídeo, pegue a Bíblia e volte para a gente estudar o capítulo 18 de Mateus. No capítulo 18 de Mateus, está dizendo que naquela hora os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino do céu? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino do céu. E quem receber uma criança tal como esta em meu nome, é a mim que recebe. As crianças, elas, independente do que a gente faz com elas, elas voltam para perto da gente pedindo carinho e atenção. Elas não ficam guardando rancor do mal que a gente causa para elas. As crianças têm um coração puro, que a gente tem um coração puro assim também, que Jesus nos deu um coração manso, humilde, como o das crianças. No versículo 6 está dizendo: se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa das pedras de tropeço, porque é inevitável que elas existam, mas ai de quem é responsável por elas. O que Jesus está dizendo aqui nesse 6 e 7? Ai daquele que leva um inocente a pecar, que escandaliza, causa escândalo com o inocente. O 8 está dizendo: se a sua mão ou teu pé leva você a tropeçar, corte e jogue fora. Pois é melhor você entrar na vida manco ou aleijado do que tendo duas mãos ou dois pés ser lançado no fogo eterno. A vida é a vida eterna e o fogo eterno é o inferno. No 9 está dizendo: e se um dos seus olhos
leva você a tropeçar, arranque-o e joga fora, pois é melhor você entrar na vida com um só dos seus olhos do que tendo os dois ser lançado no inferno de fogo. O que Jesus está dizendo? Se a tua mão te faz pecar, arranque ela e joga fora. Se o teu olho te faz pecar, arranque e joga fora. Se tem um membro em você que está te fazendo pecar, arranque e joga fora. Porque Jesus está dizendo que é melhor você chegar no céu, na vida eterna, faltando um membro seu, do que você ir com todos os seus membros para o inferno. Então, se a gente não quer cortar a nossa língua, nós devemos parar de falar demais, ter domínio sobre a língua. Se a gente não quer arrancar os nossos olhos e jogar fora, é melhor a gente vigiar o que está vendo. Se a gente não quer cortar os nossos ouvidos e jogar fora, é melhor vigiar o que está ouvindo. Se a gente não quer cortar a nossa mão e jogar fora, é melhor vigiar o que está vendo no telefone, é melhor vigiar o que está fazendo com as mãos, né? Se a gente não quer que o nosso pé seja jogado fora, é melhor vigiar onde nós colocamos os nossos pés, né? Então, se a gente não quer que o nosso corpo vá parar no inferno, é melhor a gente vigiar o que a gente faz com o nosso corpo, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Aqui no 10 está dizendo: fiquem atentos para não desprezarem nenhum destes pequeninos, porque eu afirmo a vocês que os anjos deles lá no céu veem incessantemente a face do meu Pai Celeste. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. O que vocês acham? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, ele não vai deixar ela ali nos montes, as 99, e vai ir procurar aquela que se desgarrou? E se ele conseguir encontrá-la, em verdade lhes digo que ele ficará mais alegre por causa daquela que se desgarrou do que pela 99 que não se desgarraram. Assim não é da vontade do Pai de vocês, que está no céu, que se perca um só destes pequeninos. Aquele que maltratar um desses pequeninos, né? Também vai ser. Era melhor que eu jogasse uma pedra de moinho. Ele falou logo antes, né? No pescoço dele ele fosse lançado na profundeza do mar. Porque não se deve escandalizar e também não se deve maltratar. Aqui ele está dizendo aqui. Nós pensamos o quê? Que se um homem perder uma ovelha do seu rebanho, ele tem 100, mas se ele perder uma, ele não vai lá atrás daquela uma para buscar. E ele vai ficar muito mais feliz se ele encontrar aquela perdida do que as que já estão aqui. Estão falando da gente. Então, Jesus está falando de nós, ele é o nosso pastor. Ele está falando do ser humano. As ovelhas somos nós. Aí ele está dizendo, se 100 estiver dentro da casa, se 100 estiver fazendo a vontade de Deus, se 100 for cristão, mas uma das ovelhas sair do caminho, ele vai lá resgatar. E se ele resgatar, ele vai ficar muito mais feliz de resgatar ela, porque as 99 já estão seguras. E aqui está dizendo que o Filho do Homem, ele veio salvar o que estava perdido. Ele veio salvar as pessoas que estavam perdidas. Ele veio curar quem está doente. Ele veio para os pecadores. É isso que ele está dizendo aqui. E a gente tem que aprender a não julgar as ovelhas que saem do rebanho, viu? Cristão faz muito isso, muito isso. Ele acha que está salvo, que não perde mais a salvação, ele é cristão e tal, está ali no caminho certo. Mas aquele cristão que julga as pessoas e que fica falando daquelas que se perdeu no caminho, das ovelhas que se perdeu no caminho, não agrada a Jesus, não. Porque a gente tem que acolher aqueles que estão saindo do caminho, né? Estão entrando em outro caminho que não deve, estão saindo do caminho estreito para entrar no caminho largo. Saindo da porta estreita para entrar na porta larga. A gente não deve acusar essas pessoas, a gente deve abraçar essas pessoas, trazer para perto, né? Para perto da gente, para perto de Jesus. A gente não pode criticar essas pessoas, porque quando a gente critica, a gente afasta muito mais. Aqui no versículo 15 está dizendo, se um irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Vai lá e fala com o irmão em particular sobre o mal que ele te causou. A gente não está falando aqui só de cristão, não. Todo ser humano que pecar contra você,
que fizer algo que te entristece, vai lá perto dessa pessoa e fala, olha, você fez isso, isso e isso e eu não gostei. E tem que falar assim, porque às vezes a pessoa não sabe que te feriu. E às vezes sabe, mas tem dificuldade de chegar perto de você e te pedir perdão. E aí está dizendo ainda no 15 ainda. Se ele ouvir você, você ganhou o seu irmão. Agora entenda, o 15 aqui, o irmão é que está fazendo mal para a pessoa. É a pessoa que está sofrendo a afronta. Mas Jesus está dizendo, se ele pecar contra você, vai lá e fala para ele em particular. Se ele te ouvir, você que ganhou ele. Então Jesus está dizendo, não é ele, mesmo que ele tenha feito algo com você, o negócio é você ir lá e ganhar ele para você, se reconciliar com ele, mesmo que é ele que fez. No 16 está dizendo, mas se ele não te ouvir, leva ainda com você uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de duas pessoas ou três, toda a questão seja decidida. Ele está dizendo, se você foi, aqui hoje isso não acontece, né? Eu penso hoje que você deve ir lá falar com esse irmão sobre o que ele te fez. E se mesmo assim ele não te ouvir, você volta para os pés do Senhor e conversa com Deus. Eu já penso hoje, né? Eu penso hoje que não há necessidade de você incluir outras pessoas no assunto. Mas aqui Jesus está falando para levar 3 testemunhas e toda a questão seja decidida. No 17 ele está dizendo, e se ele se recusar a ouvir essas pessoas, expõe o assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentio e publicano. O que está dizendo aqui? Se ele, Jesus que está dizendo, se um irmão vem aqui, vai lá e te faz uma coisa que você não gosta, você deve ir até a ele e falar para ele sobre o assunto. Se ele te ouvir, você vai ganhar ele. Se ele não te ouvir, você vai ganhar ele para o reino do céu, você vai ganhar ele para continuar sendo seu irmão ou seu amigo. Mas, por quê? Porque quando ele não te perdoa, quando ele fica fazendo coisa errada, ele se perdeu no caminho, né? Porque cristão não pode ter raiva do outro, cristão não pode fazer maldade com o outro, cristão não pode pecar contra ninguém. A gente peca inconsciente, mas se tem consciência, tem que pedir perdão. E aqui, Jesus está dizendo, leve com você 2 ou 3 testemunhas. Se assim ainda ele não se reconciliar, vai e leva ele até a igreja. Se mesmo levando até a igreja, ele não entender o que aconteceu, deixe que ele seja gentio e publicano. Considere ele como gentio e publicano. O que era gentio e publicano? Eram os pecadores. Gentio era a pessoa que não conhecia Jesus. E publicano eram os pecadores. Então, considere essa pessoa como pecador. Só que Cleusa, eu ajo diferente. Se você me fez algo, eu não gostei, eu vou chegar perto de você e vou falar, olha, você fez isso e isso e eu não gostei. Fiquei muito triste com você. Pronto. Se a pessoa vai falar algo que vai trazer edificação para a minha vida e a pessoa vai fazer com que eu entenda que aquela pessoa se arrependeu, amém. Mas se a pessoa não fizer, eu perdoo a palavra ruim que ela me fez e eu vou para o joelho e vou interceder pela vida daquela pessoa. Eu vou orar pela vida daquela pessoa, para que aquela pessoa encontre o caminho certo. Para que aquela pessoa entenda que não pode fazer aquele mal para mim nem para ninguém, entende? Então hoje eu não deixo de falar. Claro, eu falo com sabedoria e com educação. E tem coisas que acontecem na minha vida que eu prefiro nem falar. Quando eu tive que perdoar uma pessoa e eu fiquei 1 ano lutando para perdoar, eu nem falei. Não, eu simplesmente perdoei e orei pela vida da pessoa. E eu continuo orando até hoje pela mesma causa. Porque não tem feito comigo, mas tem feito com outras pessoas, né? Então tem coisas na nossa vida que quando a gente fala para o outro, a gente edifica a vida do outro. Então se alguém te faz mal e você chega perto dessa pessoa e fala, você está tentando edificar a vida do outro, está tentando tirar o outro desse caminho ruim que ele está seguindo. Porque uma pessoa quando tem inveja de você, uma pessoa quando tem ciúme de você, uma pessoa quando tem sentimento ruim com relação a você,
também tem com relação ao outro. Essa pessoa está no caminho errado. Essa pessoa que tem inveja, essa pessoa que tem ciúmes do outro, essa pessoa que quer sempre a atenção do outro, que fica requerendo algo do outro, essa pessoa que o tempo todo tem carência da presença do outro, tem carência da atenção do outro, ela faz coisas que não deve. E sempre que ela faz coisas que não deve, ela não acha que está errada, ela acha que está certa. Essa pessoa acha que está certa. Então, o que acontece? Se você for lá e falar, tudo bem, com calma, com carinho e educação, faça isso. Porém, se a pessoa não mudar, não se importe. Porque não está no seu alcance mudar as pessoas, está no seu alcance tentar mudar você. Já é difícil mudar a gente, como que vamos conseguir mudar os outros? Aqui no versículo 21, na parábola do servo que não queria perdoar, está escrito: Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu devo lhe perdoar? Até 7 vezes? Aí Jesus respondeu: Eu não digo a você até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Você já perdoou o seu irmão aí hoje? 70 vezes 7 vezes? 490 vezes. Você dá conta de perdoar o seu irmão esse tempo todo? Se não dá conta, entenda, Jesus falou que é para você perdoar 490 vezes o seu irmão, é para você perdoar 490 vezes o seu marido, é para você perdoar 490 vezes o seu esposo. Filho, é para você perdoar a mãe e o pai 490 vezes. Pais, é para vocês perdoar os filhos 490 vezes. Vocês já perdoaram eles 490 vezes? Jesus disse que é para perdoar 70 vezes 7. Então, perdoe o seu irmão aí, viu? 490 vezes. E seja feliz com o coração puro, em nome de Jesus. No 22, Jesus respondeu: Não diga a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Ele disse até, quer dizer, vai perdoando os erros do outro, vai perdoando os erros do outro, afinal de contas, o Paizinho do céu não tem que perdoar a gente toda hora. Perdoe todo mundo que te faz mal. No 23 está dizendo: Por isso o reino do céu é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazer isso, trouxe-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. E essa pessoa, não tendo como pagar esses 10.000 talentos, o senhor desse servo ordenou que ele fosse vendido, ele, a mulher e os filhos, e tudo que ele possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: Tenha paciência comigo e eu vou pagar tudo ao senhor. E o senhor daquele servo compadeceu-se dele, mandou ele embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Vamos voltar aqui nesse 23 e 27. Esse devia 10.000 talentos. Vamos comparar esse senhor aqui, desse servo que devia 10.000 talentos, com o nosso pai. Guarda aí, tá? Esse que devia 10.000 talentos. Esse dono, esse senhor, a quem esse homem devia 10.000 talentos? Vamos comparar esse senhor ao nosso pai. Esse senhor é o nosso pai e quem deve 10.000 talentos é eu, por um exemplo, e você. No 28 está dizendo: Saindo, porém, aquele servo nosso, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Encontramos alguém que nos devia. Agarrando, começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que você deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, lhe pedia: Tenha paciência comigo, eu vou te pagar tudo. Ele, porém, não quis, pelo contrário, foi e lançou na prisão até que ele pagasse a dívida. Alguém viu isso, ficou muito triste e foi falar àquele senhor que perdoou os 10.000 talentos. E aí o senhor mandou buscar ele e falou: Servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? Indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês,
Se do íntimo você não perdoar cada um seu irmão. O que é que está acontecendo aqui? Aquela pessoa que devia 10 mil denários foi perdoada, mas não perdoou aquele que devia só 100 denários. Olha a diferença de valores. Gente, 100 denário é 1% de 10 mil. Imagina, se a minha matemática não estiver errada, aquele conservo daquele homem que foi perdoado era 1% do que ele devia ao outro senhor. Imagina uma coisa dessa. Como pode a gente dever tanto para Deus e não ser capaz de perdoar o outro 1% da nossa dívida com Deus? E Deus nos perdoa a todo tempo. E aqui no final Jesus falou: assim Deus fará com você. Se no íntimo você não perdoar o teu irmão, tem que perdoar sim. Em nome de Jesus. Pare de guardar mágoa no coração, de mágoa de anos. Não é assim que funciona. Nós já sofremos muita coisa no decorrer da nossa vida, muita ofensa, muita humilhação, muito falso testemunho, muita calúnia. Eu até hoje sou caluniada. Até hoje as pessoas falam da minha vida. E não é por isso que eu vou ficar triste, não é por isso que eu vou fazer igual. Eu não quero fazer igual, eu não tenho preocupação com o que o outro faz. Cada um vai dar conta de si para Deus. Se cada um vai dar conta de si para Deus, o que eu tenho a ver com o que o outro fez comigo? Problema é do outro se ele fala de mim. Problema é do outro se ele me julga. Eu não tenho nada a ver com isso. A conta dele é com Deus. Aquelas pessoas que falam mal da vida do outro, dizendo que está só falando a verdade, está falando mal, está julgando, está levantando falso testemunho. Aí o que acontece? Você faz isso com o outro, quando alguém faz com você, você fica triste. Você se magoa. Você não perdoa. Por que não perdoa? Deus te perdoa toda hora. Você peca toda hora. Deus perdoa toda hora. Jesus falou que se pensou, já pecou. Então a gente pensa e peca contra Deus. E quando a gente pensa e faz, a gente peca contra Deus e contra o nosso próximo. Não há necessidade de você ficar o tempo todo apontando os defeitos e os erros dos outros. As pessoas são diferentes. As pessoas têm livre-arbítrio, elas fazem o que quer da vida delas, porque a conta delas não é comigo, é com Deus. A conta delas não é com você, é com Deus. Então não se importe com a traição que lhe fizeram, não se importe com a humilhação que lhe fizeram, não se importe com a violência que fizeram, seja ela física, psicológica, espiritual, sentimental, não importa. Se a pessoa acusou você porque você está seguindo Jesus, se a pessoa acusou você de uma coisa que você não fez, não se importe. Não se importe com o que o outro fez. O que o outro fez não muda a sua situação diante de Deus. Agora, o que você faz muda a sua situação diante de Deus. Se você não perdoa, quem está sujo é você. É você que está impuro, é você que está com o coração sujo, é você que está com a mente suja. Toda vez que você não perdoa, não é o outro que está sofrendo mal, é você. Então, não se preocupe com o outro. O que o outro está fazendo não pode te afligir. Eu ouvi uma frase, ela é perfeita. Aquela pessoa que não perdoa o outro, ele bebe o veneno achando que está envenenando é o outro. Não. Ele está se envenenando. Porque a falta de perdão, ela envenena é a nós. A gente fica carrancudo, fica com mágoa no coração, fica triste com aquela pessoa. Passa-se anos e anos e anos e a gente vai remoendo aquele assunto, né? Então não tem necessidade, esquece isso que te fizeram. Deixa pra lá, pare de brigar com seus irmãos, pare de brigar com a sua mãe e pai. Tem gente que não tem comunhão com a mãe. Por que não tem comunhão com a mãe? Não faz sentido isso, gente. Deus usou a tua mãe para te dar a vida. Agora eu vou ficar com raiva da minha mãe por causa de picuinha. Nem se ela me abandonasse, eu não ficaria com raiva dela, porque ela me deu a vida. Toda mulher que foi mãe aí, ela sabe o sacrifício que é dar luz a um filho. Eu sei, é um privilégio ser mãe, é um dom gratuito de Deus, eu sei disso. Mas a gente dar luz a um filho é algo que é só quem é mãe para saber. Então, assim, é maravilhoso. A sensação de dar luz a um filho é maravilhosa, é lindo demais.
Mas é dolorido, né? Passar 9 meses, carregar um filho 9 meses. Não é que eu estou reclamando, amo meus filhos demais. Mas todo mundo que foi mãe sabe disso. Eu sei, as mulheres que não é mãe ainda, elas têm esse desejo grande e elas querem muito passar por isso, que em nome de Jesus, Deus possa te abençoar, você que não é mãe, para que você possa ter um filho e possa gerar um filho, assim como Deus fez com Sara, fez com Raquel, fez com Ana e com outras mulheres que eram estéril. E para honra e glória do Senhor, elas deu a luz, que você dê a luz também. O que eu estou querendo dizer é que não fique com raiva da tua mãe, não fique com raiva do teu pai. Gente, o seu pai e a sua mãe, abaixo de Deus, é responsável pela tua vida. Ele te deu a vida, o seu pai e a tua mãe. Né? Então, não há necessidade de você brigar com as pessoas que te amam. Quantas pessoas aí vivem com rancor no coração por uma mágoa causada por um pai, por uma mãe? Eu sei, nós não somos perfeitos. Você não é perfeita. Né? Em alguma situação a gente vai fazer mal para o outro. Amigos faz mal para os amigos. Mãe faz mal para os filhos. Você que está me ouvindo aí. Se você for mãe, será que você já não fez mal para o teu filho? Será que você já não bateu nele sem motivo? Será que você já não falou palavras com ele sem motivo? Então por que você vai ficar com raiva da sua mãe porque ela fez algo com você sem motivo? Acontece. As pessoas são falhas, são pecadoras. Você também peca. Aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Se você não tem pecado, atira a pedra nessa pessoa que você está atirando. Julgue essa pessoa que você está julgando. Ofende essa pessoa que você está ofendendo. Deixa de perdoar essa pessoa. Só que não reclame depois, porque tudo que você semear, disso você colherá. Então não reclame depois se Deus enviar consequências para essa mágoa que você está carregando no coração e está fazendo mal somente para você. Não está fazendo mal nenhum para a pessoa que você está guardando mágoa. Não faz mal para o outro, faz mal é para você. A inveja que você carrega não faz mal para o outro, faz mal é para você. Tudo que você tem no coração e na mente não faz mal para o outro, faz mal para você. Porque na hora de você dar conta para Deus, que Ele gritar o seu nome lá, Ele vai te pedir conta de tudo isso que você está fazendo. Para falar a verdade, Deus pede conta para a gente aqui. Eu tenho um testemunho, eu vou deixar o link aí, sobre a minha vida, de quando eu fazia coisas erradas, nem deu conta de eu contar tudo, porque senão não cabia num vídeo. Mas eu paguei consequência de todas as ações que eu fiz. E até hoje eu pago. Por cada palavra ociosa que sai da minha boca, por cada ação errada que eu faço, eu pago. Eu clamo ao Senhor perdão e misericórdia todo dia, porque eu não posso carregar nas minhas costas mágoa de ninguém. Eu não posso carregar nas minhas costas o peso de uma palavra dita que vai fazer mal para o outro. Eu não posso carregar nas minhas costas um olhar que faz mal para o outro. Eu não quero, não posso carregar nas minhas costas nenhum sentimento que não é de Deus, porque eu sei que isso vai me trazer grande consequência e você está sabendo agora que todo esse sentimento ruim que está no seu coração e na sua mente traz consequência para você hoje, porque você não consegue ser feliz. E traz consequência futura, porque aquele que maquina o mal é chamado de iníquo, de injusto. Então vigia nisso, em nome de Jesus, não fique desejando mal para o outro, não. Não fale que ele vai pagar. Não deseje mal para o outro, em nome de Jesus. Eu sei o que eu estou dizendo. Porque até hoje, pequenas ações minhas, a consequência vem a galope, chega rápido. Eu faço de manhã e pago de tarde. Graças a Deus, porque eu quero pagar tudo aqui. Eu quero que o Espírito Santo me corrija aqui. Porque enquanto ele está me corrigindo aqui, eu tenho certeza que para a honra e glória do Senhor, Deus vai me lavando aos poucos. Vai curando, vai restaurando, vai limpando. E se ele não me corrige aqui, como que vai ser? Enquanto Deus está te corrigindo, meu filho, fica feliz. Enquanto Deus está te corrigindo, minha filha, fica feliz. Porque se ele corrige é porque ele ama. A palavra fala que o pai corrige a quem ele ama. Então ele é o nosso pai e ele nos corrige, amém? Aqui acaba o nosso capítulo 18. Deus te abençoa poderosamente. Deus guarde o teu caminho, guarde a tua vida. E que em nome de Jesus, a partir de agora, você que está me ouvindo, não guarde mais nenhum sentimento ruim no teu coração.
É necessário você pedir ao Senhor todos os dias para limpar a tua mente, esvaziar a tua mente, limpar o teu coração, te dar um coração novo, para que você nunca mais sinta nada que Deus não se agrada. Que no seu coração tenha somente sentimento bom e no meu também. Vamos estender esse pedido a mim, a você e a toda a nossa família. Que o Senhor, com a tua imensa misericórdia, perdoe os nossos pecados em nome de Jesus e que a gente consiga perdoar a todos, não somente 7 vezes, mas 70 vezes 7, 490 vezes você deve perdoar o teu irmão. Você deve perdoar todas as pessoas. Amém? Glória a Deus. Que no nosso coração tenha só sentimento bom. No meu, no seu e da minha família e sua família. Interceda sim pela sua vida e pela vida da sua família. Peça um coração limpo. Jesus nos deu um coração manso e um espírito reto. Produza fruto do Espírito, gente. Produza fruto do Espírito em nome de Jesus. Amo vocês em Cristo Jesus. Fica com Deus até o próximo vídeo. Deus abençoe você e sua família.